Mas esse trabalho foi escrito no período da manhã, porque o humor das praças de manhã é um, o humor das praças à tarde é outro e à noite é outro. E eu usei muito da liberdade de não ter nenhuma bandeira social. Não queria afrontar ninguém. Não queria, assim, impor nada, educar nada. Era uma prática de sensibilidades. Quem sabe, opa, o que é isso que está acontecendo, né? De uma maneira fluida, né? Um exercício mesmo. E me colocando ali no olho do furacão, né? Quando eu falo me colocando, não. Eu estava a serviço de alguma coisa. E esse alguma coisa é maravilhoso porque não é nomeado. Se algo aconteceu, que potência é isso? Né? Algo aconteceu. O que será? Fomos alterados? Sim. Por coisas potentes, né? É um mundo do pequeno, mundo grande, grande mundo, vasto mundo, né? Que você viu que eu estou devaneando, né? Estou derivando. Porque foi o seguinte, eu fiquei um ano, né? De fevereiro a março. Fevereiro de 2003 a março de 2004. E descobri que as estações do ano são muito diferentes aqui também. Coisa que a gente fala assim, aqui não é tão distinto, mas é particularmente distinto. Impressionante. Esse aqui, você quer dizer Brasil, Rio de Janeiro? Não, eu quero dizer os trópicos. Os trópicos. Né? Os Latino-América, né? Sul-americano. Mas centrado, é claro, no habitat que eu vivo, né? Que é Minas Gerais. Uhum. Mas falar da onde você mora, né? Sem colocar uma fronteira tão mercadológica. Né? É aonde eu nasci. Tem montanha. Tem passarinho também. Mas aí eu sempre vou... Esse primeiro projeto, ele chama Poética de um Andarilho, a escrita do movimento no espaço de fora, que gerou o livro Caderno de Notações, a poética do movimento no espaço de fora. Não anotações, é notações. Noto, notei, registrei, gravei, fixei. Aí começa a sair fumacinha. Agora E você falou do vídeo, né? Aí, o vídeo. O vídeo, quando eu estava em trabalho, né? Eu não anunciava tanto para o espaço quem era aquela pessoa. Justamente para ficar bem esquisita. Né? Para dar um pouco de, opa, essa mulher é doida. Loucura, né? Ali, a linha tênue, né? Aquilo que você não reconhece, não sabe o que é, você nomeia de loucura, doideira. Então, no final, eu não anunciei para o espaço de fora. Aí era só uma artista ali, entendeu? Aí eu coloquei, junto com uma artista plástica de Belo Horizonte, que a gente nutre afinidades, né? Que é a Gabriela Demarco.
ela trabalha com moda, mas antes da moda ela é artista plástica. E aí ela fez todo o estudo de roupagem desse andarilho. Então a gente construiu um estandarte e uma bandeira. É lindo você ter bandeira na vida, né? Que flamula ao vento. Né? A flâmula já é uma coisa em desuso, né? Antigamente são 30 anos atrás, que é ontem. Você ia no quarto, assim, tinha um monte de flâmula, né? Você vê esses filmes mais da época passada, né? Do século passado, vamos dizer assim. Que uns quartos cheios de flâmula, né? As bandeiras, né? Então, o andarilho tinha bandeira, anunciando a que veio, né? E um estandarte, né? Aí essa coisa do estandarte que tá cheio de marca, né? Tá cheio de rastro que vai te colando, né? São as coisinhas que eu achei na rua, os papeizinhos, os plastiquinhos que foram montando assim. Saía sempre com uma máquina fotográfica de filme para revelar, bem ontológico, bem dinossauro de propósito. E aí eu tirava o corpo e falava assim, vamos ver o que as minhas costas estão vendo. E dentro de uma fotografia você está sempre enquadrado, né? Registra, fixa também. Então tinha uns albinhos, tem uns albinhos também no estandarte. Tem uma caixa de correios, tem um carrinho fato, né? Qual andarilho que não anda com umas tralhas, corpo, assim, os prolongamentos de corpo, né? Os resíduos, aquilo que está incrustado, né? E aí o meu caderno era ponto factual, né? Todo dia lá. Às vezes como eu é que escrevia se dava? muito, às vezes eu não escrevia nada, porque o espetáculo estava lindo, não tinha tempo para ficar escrevendo. Tinha que ficar capturando por outros sensores. E aí esse vídeo, eu chamei alguns amigos que no final, né, quando eu fechei o processo dessa pesquisa, né, que ele ainda está aberto, eu ainda continuo andando, mas mudei a minha escrita. Agora virou diário. Agora eu coloco data, noto da forma, aonde eu estava, que lugar era aquele, que ano era aquele. Agora virou só registro, né? Mas enquanto andarilho fazedor dessas notações, eu não anotava o tempo ordinário, né? Cartesiano, do calendário criado pelos homens, né? A árvore não sabe que dia é hoje. Né? Isso me interessa. Aí, esses amigos meus registraram algumas imagens e tal, de lugares, de vários lugares, que um foi a Praça Santa Teresa, em Belo Horizonte, que é de um bairro, uma praça que tem jardim, bancos. Essa era outra questão. Tinha que ter criança, velhos, cachorro de rua, né? Então não era sempre a mesma praça? Não, foi essa praça, Santa Teresa, né, com poder aquisitivo mais dentro do médio-olino, né? Uma coisa média. E a Praça JK, que é de uma classe mais abastada, vamos dizer assim. Mas que também, na praça, é praça de passagem. Né? Santa Teresa é praça de passagem. Tem igreja,
né? Tem algumas coisas, é uma praça mais antiga, né? E a praça, é engraçado esse negócio do antigo, né? Porque eu falo uma praça mais antiga. Quantas gerações tem em Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade nova, com todos os problemas de uma cidade velha. Característica do Brasil. Aí a Praça JK é uma praça mais... As árvores ainda estão crescendo. Então eu mudei de praça mais ou menos em novembro, na época das chuvas. Eu ia de guarda-chuva. E era com a frequência disso? Era todo dia? De segunda a sexta, como um bom funcionário público, né? Eu começava de manhã. Tinha horário certo? Tinha um horário mais ou menos certo. Uhum. Porque às vezes eu me demorava no trajeto, sabe? Fazendo uma busca, assim, de perseguindo alguma coisa que eu não sabia. Às vezes a praça estava muito chata, eu ia para uma pracinha pertinho, que era menorzinha. Aí, que eu nem sei o nome. Mas primeiro eu fiz uma pesquisa e descobri que a cidade de Belo Horizonte tinha praças. Mas praça para tudo quanto é lado. Aí eu ia na praça, só tinha carro passando. Cadê a árvore? Não tinha. Cadê o banquinho? Não tinha, mas era praça. Aí falei assim, essa praça aqui... Aí a praça aqui era um espacinho vazio, assim, que não dava muito para você ficar. Tinha outras praças que você sentava, mas era buzina, carro. Eu falei assim, pô, cadê as crianças? Né? Cadê os passarinhos? Então, Santa Teresa ainda é uma praça de brincar. Ainda. No período da manhã. Então, esse livro é diurno e matutino. Não tem noite. Talvez só na alma. Na angústia. Que esses movimentos, né, esses estados de espírito, são inerentes ao ser humano, né? Eles habitam, sinal que estamos vivos. Aí foi essas duas praças. Então esses meus amigos filmaram, né? E depois eu peguei esse material e dei para 3 videomakers o meu material, para cada um fazer um olhar particular dessa pesquisa, né? Aí eles estão no livro também.